Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, quase boa noite, né, gente? Vamos chegando aí para mais um bate-papo, para mais uma live aí da nossa semana comemorativa do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Pós um dia 13 de outubro, com muitas festividades, né? Pontos iluminados em verde, tivemos aí o Cristo Redentor de verde, bacana, o Maracanã, o Palácio Guanabara aqui no município e vários outros. Foram 22 iluminados aí em todo o nosso estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar com o professor Bruno, que já entrou aí, professor Bruno Garcia. Hoje o nosso bate-papo, professor Bruno, é sobre a construção de marca e relevância profissional na fisioterapia e na terapia ocupacional. Bacana. Então, vou me apresentar aqui novamente ao pessoal. Eu sou o Dr. Alisson Higino, diretor de comunicação do CREFITO 2. E o CREFITO 2 pensou e organizou essa semana comemorativa da fisioterapia e da terapia ocupacional com lives diárias, bate-papos diários. Nós já tivemos na segunda-feira, inclusive, no feriado, com o professor Rodrigo. Ontem nós tivemos com a Fabi Alvim, uma palestra bem bacana, trazendo um pouquinho aí da questão emocional. E hoje a gente está aí com o professor Bruno Garcia. Professor Bruno, ele é professor nas áreas de marketing e negócios, tem mestrado em administração pelo IBMEC, MBA em gestão e marketing, especialização em comunicação e autor de alguns livros da área. O que é bacana, professor Bruno, a gente vai aqui num bate-papo bem leve e dinâmico. Pessoal, vocês fiquem à vontade para subir perguntas aí também, para interagir conosco, tá? E o professor Bruno poder estar respondendo e a gente aqui vai falando, tá? Então, professor Bruno, fica à vontade. A gente está aqui todo ouvido, enfim, para iniciar esse bate-papo, que você possa trazer essa sua expertise aí na prestação de serviços para os nossos profissionais. Obrigado, professor Alisson. Prazer revê-lo, né? Quanto tempo que a gente não se encontra, né? Depois dessa pandemia toda, só assim pelo Instagram. Bom, prazer, boa noite a todos. Meu nome é Bruno Garcia, o professor Alisson já apresentou aí, já passou minha ficha corrida, como a gente brinca, né? Bom, minha ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre esse processo de construção de marca em serviços de saúde, né? Que foi a tema de pesquisa do meu de serviço para a área da saúde, né? Onde lá eu comecei a pesquisar esse tema. Na verdade, eu sempre fui da área de marketing, né? E contato com muitos profissionais de saúde, eu comecei a ver que havia um pouco de divergência entre como deve ser esse processo de construção de marca e, normalmente, como as pessoas imaginam que é um processo de construção de marca. Então, quando você falar, certamente, para qualquer um que está nos ouvindo, né, o que ele entende pelo processo de construção de marca, normalmente as ideias vêm, as respostas vêm, eu tenho que fazer publicidade, eu tenho que trabalhar bastante a comunicação, eu tenho que, certamente hoje em dia, né, trabalhar bastante minhas postagens em redes sociais, né, e tem que estar presente nesse ou naquela plataforma de mídia, né? Ou seja, uma ideia, professor, de construção de marca sempre muito focada, sempre vindo de uma ótica, primeiro, da esfera de bens de consumo, o que não se aplica para quem atua, né, com pacientes, essa ótica não se aplica, e sempre muito focada em comunicação, o que também é uma meia-verdade. Na verdade, as pessoas que pensam no processo de construção de marca unicamente pelo viés da comunicação,
acabam caindo em alguns erros e que acontecem também na área de bem de consumo, mas principalmente quando a gente lida com serviços em saúde, e qualquer tipo de serviço onde eu tenho um paciente, a figura do paciente, esse processo de construção ele é bem diferente. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar falando junto a vocês aí e certamente poder esclarecer um pouco mais, porque o senso comum a respeito dessa área acaba orientando o que eu já conheci vários profissionais, colegas, amigos, enfim, e pessoas que vieram em contato comigo, né, e falam assim, olha, eu queria muito trabalhar melhor a minha marca, mas puxa, apareceu um profissional lá, ou uma agência de publicidade, e os camaradas prometeram um milagre e eu gastei dinheiro e não aconteceu nada disso. É porque acaba caindo nessa mesma problemática, ou seja, eu trabalho partindo de uma premissa já equivocada, de que o processo de construção de marca se valeria unicamente da comunicação e aí sim eu estaria com tudo resolvido. E não é exatamente assim que acontece. Né? Então, 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 professor Bruno, você está já dando esse primeiro, trazendo esse primeiro recado aí para gente, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que a construção da marca ela vai muito mais, né, vai aquém do processo de comunicação. Sim. Na realidade, quando a gente pensa principalmente em serviço, o que acontece? Quando eu estou lidando com um paciente, né, diferente de eu vender um produto. Né? Imagina que eu tenho um mouse aqui e eu pego esse mouse e tem um processo ali de construção de marca daquele produto. Quando eu estou falando de serviços, normalmente eu estou me referindo aqui a um conjunto de processos no qual eu submeto o meu paciente e isso tem um resultado sempre abstrato. Né? Então, os serviços, de maneira geral, não só falando especificamente de saúde, mas os serviços já são de natureza abstrata. Quando eu vou para serviços de saúde que envolvem um paciente, que envolvem uma potencial recuperação dessa pessoa, eu estou indo, o professor Alisson, ali ao nível máximo de abstração que se tem em serviços. Normalmente, quando você pega a escala, que eles chamam de escala de intangibilidade, né, os serviços que estão ali no nível mais alto são justamente o quê? Tudo ligado à saúde, educação, né, e serviços de consultoria, de maneira geral, onde você tem a figura ali de um especialista. Isso está no nível mais alto de abstração. Quando você fala em saúde, né, ainda tem um componente que eu colocaria como um adicional, um plus de dificuldade, vamos colocar assim, que na maioria das vezes eu estou lidando com o emocional também dessa pessoa. Né? E aí, esses processos de comunicação que normalmente eu faria, vou fazer um anúncio para o meu produto, vou fazer uma campanha publicitária maravilhosa para o meu produto, vou gastar muito dinheiro com mídia, para quê? Para que as pessoas conheçam o meu produto. Isso não se sustenta na área de serviços. Né? Até o apelo que se usa na comunicação acaba sendo equivocado. Por quê? Porque a galera puxa, na verdade, uma fórmula que pode funcionar bem para produtos, mas que não se aplica a serviços. E aí se gasta dinheiro com coisas que efetivamente se podem até divulgar o profissional, mas Sim. efetivamente constrói marca? Não. O processo de construção de marca está ligado a uma palavra básica quando a gente fala de serviços de saúde: credibilidade. O que é uma marca? Né? É um nome, um símbolo ou conjunto de nome e símbolo que geram associações positivas. A gente espera, né? Associações positivas na mente da pessoa que tem acesso àquilo ali. Então, quando eu falo que um profissional, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional está falando em construção de marca, ele está falando em construir associações positivas que as pessoas, os pacientes ou potenciais pacientes, tendo contato com aquele nome, com aquela imagem, com aquela identidade visual, eles vão fazer essas associações positivas. Então, está ligado mais a credibilidade do que a se tornar mais conhecido. E é isso, na verdade, que às vezes as pessoas confundem. A publicidade não é capaz de gerar credibilidade, ela é capaz de te tornar mais conhecido, eventualmente. Perfeito. Então, faço uma campanha lá no Instagram, né? Como estamos no Instagram e as redes sociais estão super na moda, porque, de certa maneira, democratizaram o acesso de qualquer um a ferramentas publicitárias,
Hoje, com R$ 50, você começa uma campanha no Instagram e faz o Sim, seu nome chegar um pouquinho mais longe do que ele chegaria de forma orgânica, como a gente chama, né? Sem nenhum tipo de investimento. Só que eu posso ter R$ 50, eu posso ter 50 mil, 100 mil, não importa o valor. Eu estou conseguindo construir credibilidade a partir daquilo ali? Não. Eu estou simplesmente fazendo com que o meu nome chegue a mais pessoas. perfeito, perfeito. Uma noção, certamente você já ouviu, Alisson, por aí, que assim, aquela história, velha história de publicitário, né? Falem mal, mas falem de mim, o importante é ser super conhecido, o importante é que as pessoas reconheçam o meu nome. Não necessariamente, né? Por exemplo, falem mal, mas falem de mim, nem se aplica, isso já caiu por terra há anos, isso aí é anedota publicitária, né? E simplesmente se tornar mais conhecido não garante, na verdade, credibilidade nenhuma. Então, quando você fala do processo de construção de marca em serviços de saúde, normalmente isso está ligado a quê? Ao nível de entrega que você tem durante aquele ciclo de atendimento. Né? O paciente que vai procurar um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, ele vai ter um ciclo ali, uma jornada junto a esse profissional de saúde, certo? Aham. E vai construir marca, de fato, é o que esse paciente viu antes de chegar ao profissional. Então, se ele acessou o site ou se ele viu alguma coisa em relação a redes sociais, por exemplo, que é o que normalmente se faz, né? Ou se ele viu algum tipo de publicidade ou de ação promocional ali, promocional no sentido de promover, né, o nome Sim, do sim. profissional de saúde. Isso, ele pode ter tido acesso a tudo isso, mas durante esse ciclo de atendimento, o nível de experiência que ele teve vai, 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 vai ser mais ou menos importante do que qualquer material de comunicação que ele tenha visto antes, sabe? E é isso que normalmente por isso quando a gente até conversou sobre essa pauta, eu falei assim, olha, as pessoas normalmente têm uma percepção muito equivocada. Isso não é culpa só das pessoas que são leigas nesse assunto. Muitos profissionais da área de marketing têm também essa visão equivocada e assim, é quase como se eu botasse tudo na conta da comunicação. Então, como é que eu resolvo? É como se eu tivesse uma única ferramenta para todas as questões que me aparecem, ataca a comunicação aí que a gente dá um jeito. Isso não funciona. Quando a gente fala de serviços de saúde, olha, você está falando de um serviço com alto grau de intangibilidade, ele é muito abstrato. O paciente, né? O paciente, quando é que o paciente pode, por exemplo, questionar ou avaliar o trabalho de um profissional de saúde? Só se ele também for da área. Então, só um fisioterapeuta vai poder avaliar de forma concreta o trabalho de um outro fisioterapeuta. Né? Esse paciente que está chegando, por exemplo, eu, quando vou, é muito mais uma questão de confiança. Eu não tenho como avaliar de forma objetiva e técnica o trabalho de um profissional. O que eu vou Sim, avaliar de fato? Eu não estou dizendo que a parte técnica não é importante, tá? Ela é sim. super importante, sim. Mas o que eu estou dizendo é que o paciente, para ele, isso está num grau de abstração que ele não consegue alcançar. O que ele vai avaliar? É o que em serviços a gente chama de evidências tangíveis ou provas tangíveis. São elementos que esse paciente vai recolhendo, vamos dizer assim, entre aspas, ao longo dessa jornada com o profissional de saúde e que, a partir disso, ele constrói uma reputação. E aí sim ele está construindo uma marca. Pouco importa o que ele viu antes, né, em termos de comunicação, ou talvez o que ele vê depois desse ciclo. Se a experiência foi boa, ele certamente construiu um pouquinho dessa marca e dessas associações positivas em relação a esse profissional de saúde. Se a experiência foi terrível, não importa o quanto você tenha gastado de comunicação antes ou o que você venha a gastar depois que esse ciclo se encerra. Porque, na verdade, essa percepção, essa experiência que ele teve ao longo da jornada, isso é muito mais forte do que qualquer ação de comunicação. Você pode gastar, botar dinheiro no anúncio no intervalo do Jornal Nacional, que com certeza, para esse paciente que teve a experiência eventualmente negativa, isso não vai adiantar de nada. Você vai precisar gerar uma outra experiência positiva com ele para finalmente conseguir gerar uma percepção de marca positiva. É E por isso que será que vai ter esse segundo momento, essa segunda chance na nesse maioria, mercado tão aquecido? na maioria das vezes não tem essa oportunidade, Alisson. Como você bem colocou, é um mercado muito aquecido, é um mercado
que muitas vezes pode estar na mão de um intermediário. Então, sabe aquele site que o paciente consulta e ele vê lá um catálogo de profissionais? Aqui pode ser muito prático, mas do ponto de vista nosso, no caso de vocês, de profissionais, né? Você está listado ali em qualquer tipo de site, isso é terrível, né? Porque faz com que o paciente coloque todo mundo no mesmo patamar, né? Porque ele está olhando um catálogo, então ele vai ver o que tiver mais próximo da casa dele, ou que atender o telefone primeiro, ou tiver uma agenda mais confortável para ele. Então, eu acabo tendo um paciente que está acostumado, não estou dizendo que é isso que ele faz 100% do tempo, mas que ele está muito acostumado a escolher um profissional muito pela conveniência. E o que a gente quer é justamente o contrário, que ele escolha o profissional. Se ele escolher o fisioterapeuta Bruno, por exemplo, né, ele tem que escolher porque ele me considera um profissional qualificado. Né? E não porque eu fui o primeiro a atender. Tudo bem, se eu for o primeiro a atender e também ganhar mais um paciente, ótimo. Perfeito. Mas o que eu tenho que trabalhar a médio e longo prazo, se eu estou pensando em construir marca e construir uma carreira de fato relevante, eu tenho que fazer construção a médio e longo prazo, onde as pessoas me escolhem, não porque eu sou mais rápido no telefone, né? Mas porque, sim, eu sou reconhecido como um profissional que gera maior valor. E o professor Bruno, e que isso pode, atender o telefone rápido, pode fazer parte também da sua marca, né? Com certeza. Positivamente ou negativamente. Olha, você até vai encontrar lá, você vai ver. Você vai ligar, ele vai te atender rápido, mas quando você for lá ser atendido, o lugar é muito ruim, você vai sair com quantidade maior de dor, né, perceptiva, enfim, você vai se arrepender, digamos assim. Né? Pode ser uma marca negativa, no caso, também. Com certeza. Uma empresa ou uma pessoa, ela pode criar uma reputação cheia de associações positivas, como também, dependendo desse nível de prestação de serviço e dessa interação, dos erros que são acumulados ali ao longo do tempo, você cria uma série de associações muito, muito, muito negativas. E isso depois, para você reverter, é muito mais complicado. Né? Por isso eu até brinco publicitário, falem mal, mas falem de mim, aquilo não existe. Se valeu em alguma época, uma época muito distante, que já não existe mais há muito tempo. Sim. E o profissional acaba ficando, digamos que, rotulado por algum equívoco aí durante esse processo, que aí vai ser danoso à construção da sua marca, né? A gente verifica hoje muitas empresas, e digo profissionais também, de saúde, enfim. Eu falo empresa, mas às vezes é empresa de único profissional, né? Pessoa jurídica, né? É a natureza jurídica, ele não é pessoa física, em que tem todo um cuidado, um trabalho de pós-prestação de serviço, ou de escutar uma escuta qualificada dos desejos, dos anseios, né? Que aí entra o padrão de qualidade, né? Se foi bem atendido, qual o seu grau de satisfação, que é justamente preocupado na construção de uma marca positiva ali de excelência em atendimento, em prestação de serviço. Sim. E tem uma coisa, o professor Alisson, que é fundamental hoje em dia, que assim, eventualmente, óbvio, ninguém é perfeito, então, principalmente quando a gente lida com o ser humano, né, com o paciente, não é impossível agradar a 100%, né? Tem sempre alguém que, até por conta desse, normalmente, esse tipo de prestação de serviço tem ali um envolvimento emocional maior, então é natural que algumas pessoas não saiam plenamente satisfeitas e não é isso que está sendo questionado. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque hoje a gente tem isso aqui, né, onde nós estamos, Instagram, Google, qualquer outra plataforma onde os usuários têm liberdade para expor suas opiniões, seus pontos de vista, e eventualmente se acontece alguma coisa, porque se a gente for falar de publicidade em serviços, qual é a melhor ferramenta que em tese eu teria? É o boca a boca. Né? Principalmente quando a gente lida com saúde, né? Com o nosso corpo,
né? Quando eu vou a um fisioterapeuta, né, eu estou submetendo o meu corpo a um outro profissional. Tá? E assim vale para qualquer especialidade. Né? Isso é muito delicado. Se eu, eventualmente, né, começo a ter uma fama por qualquer aspecto que não seja muito positivo, e isso aparecer em comentários, em redes sociais, né? As pessoas buscam por ali. A primeira coisa, certamente, que quando a gente busca um profissional é assim, olha, joga o nome desse profissional aí no Google e vê o que aparece. Perfeito. E ela tem uma coisa, ela é um repositório de informações meio que constante. É diferente de nos anos 80, saiu alguma coisa negativa sobre uma determinada clínica, uma notícia não muito positiva sobre uma determinada clínica, saiu no jornal. Beleza, o jornal saía, no dia seguinte aquele jornal ia ser usado para forrar a casinha do cachorro, e se alguém quisesse rever aquela notícia, o camarada tem que ir lá na sede do jornal para visitar os arquivos. Hoje não, tudo que se posta na internet, até segunda ordem, fica disponível para consulta. Então, eventualmente, um comentário que alguém fez da clínica do profissional Bruno, lá em 2010, alguém hoje, em 2020, pode jogar meu nome lá e pode encontrar aquele comentário. Então, isso gera um cuidado a mais em relação a essa construção de marca. E aí, o que eu costumo recomendar? Né? Olha, não é a questão da comunicação que você faz. Que tal rever todos os seus processos de atendimento? Como você bem colocou, será que estou atendendo esse primeiro contato ali, quando a pessoa tenta um primeiro contato com esse profissional, com essa clínica, via telefone, via WhatsApp, ou mesmo presencialmente? Será que os processos estão bem ajustados? Será que essa pessoa sente que esse processo é rápido, é fácil, é dinâmico? Tudo isso vai contar. Se eu não tiver o entendimento de que isso é um ciclo que pode durar uma semana, mas que dependendo do tratamento, né, imagina uma pessoa que está se recuperando de uma lesão. Isso pode durar meses, talvez anos até. Né? Me corrija se eu estiver enganado, toda a área. Sim, sim, sim. Pode durar anos, aí pode durar um bom tempo. Quer dizer, é um ciclo onde paciente e o profissional vão conviver por muito tempo. Então, isso começa a se tornar uma prestação de serviço mais complexa, justamente porque vai envolver um longo período, vai envolver muitas interações, porque você não está falando, às vezes, só do profissional em si, mas você está falando do ambiente da prestação de serviço como um todo, né? Até a pessoa que está ali na recepção, como ela atende ou como ela deixa de atender, tudo isso vai cair na conta de quem? Dessa marca. Por isso, muito antes de fazer qualquer ação de comunicação, o que eu sempre aconselho é assim, olha, vamos revisitar, porque sabe o que acontece também? Às vezes a gente cai na coisa assim, daquela obviedade. Mas, assim, seu atendimento está funcionando? Mas claro que está funcionando. Eu recebo meus pacientes aqui diariamente, mas está funcionando, mas ele não está lá conferindo de fato. Ele está olhando a ponta, aqui onde ele está fazendo o atendimento. Então, enquanto os pacientes estão chegando, ele está entendendo que aquilo lá no início dessa cadeia, vamos colocar assim, aquilo está funcionando bem. Mas às vezes não está. Às vezes ele pode já estar perdendo alguns pacientes e não está nem se dando conta. Né? Porque o paciente que chega, você contabiliza. E aquele que desiste no meio do caminho e que não chega? Esse você não consegue contabilizar, é mais difícil, pelo menos. Né? Então, quando a gente vai fazer essa análise e até se colocar no lugar do paciente, como ele acessa o fisioterapeuta Bruno ou o terapeuta ocupacional Bruno? Como ele me encontra? Como ele faz esse primeiro contato? Por quem ele passa? É fácil falar? É difícil? Já experimentou ligar você para ver se atendem o telefone? Sabe? Porque fala assim, não, mas está tudo funcionando. Mas não está, né? Está funcionando assim, você não está vendo, você está distante. É muito comum também, e é natural até, eu acho, né? O profissional de saúde, ele vai ter um foco muito maior na sua questão técnica, que é natural, né? Acabar não olhando com tanto detalhe, assim, para coisas que estão mais num nível ali gerencial, vamos colocar, né? De processos, né? Você está falando de processo de atendimento, né? Processo de recepção, ali, de acolhimento.
Então, quando ele faz, muitas vezes faz porque está no seu instinto ali, no seu feeling. Mas não necessariamente ele acompanha aquilo ali de uma forma mais ordenada. O E aí, professor, o oi, pode falar. professor Bruno, você tocou num ponto aí muito sensível e muito rico. Você foi muito feliz, professor Bruno, quando você trouxe essa questão que o profissional de saúde, aí o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele se detém muito na técnica. E eu Uhum. ouço muito isso dos alunos, de ex-alunos, enfim, de colegas, né, de mercado. Poxa, eu me aperfeiçoo, eu fiz um aprimoramento profissional, eu fiz o meu MBA, minha pós, eu faço cursos, eu tenho no meu planejamento de carreira, a cada 6 meses eu realizo um aperfeiçoamento, eu vou lá fora, eu vou beber eu vou beber a água lá da fonte, com um cara que surgiu com a técnica, enfim. Mas não é só isso. Existem outros fatores que você está trazendo aí nesse bate-papo que permeiam essa construção da marca. Legal, bacana, você é muito bom e muito fera tecnicamente. Mas até o paciente, o cliente em potencial chegar até você, ele degustou outros momentos, né? Esse, esse é o grande ponto, professor. Porque, na realidade, enquanto profissional de saúde, é óbvio que você tem que estar, sim, fazer a atualização, buscar essa questão técnica, esse aprimoramento constante, como você mesmo disse, beber na fonte, ir lá buscar o máximo de informação possível. Isso aí está certíssimo. A questão é que, assim, do ponto de vista do profissional de saúde, qual é o momento mais importante? É esse momento em que ele e o paciente estão cara a cara. É o chamado aí de serviço, né? Na dinâmica de serviço, a gente chama isso de momento da verdade. Né? É o momento que você está junto ali com o seu cliente. E dali ele tira uma percepção positiva ou negativa, não existe neutro. Ou a coisa está pendendo mais para o lado bom, ou está pendendo mais para o lado ruim. Não existe aquela percepção de verdade. Ah, não, achei neutro, achei nem bom nem ruim. Não existe. Sempre vai puxar mais para um lado ou para o outro. E esse momento da verdade com o profissional de saúde, com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, você tende a pensar assim, esse é o momento mais importante desse ciclo, dessa jornada que o paciente tem comigo. Óbvio que o mais importante é o momento que ele tem comigo, porque ali eu estou resolvendo a vida dele de fato. Só que, lembra, é um serviço abstrato. O paciente não tem talvez essa capacidade de analisar tecnicamente o que está sendo feito. E uma coisa também importante, que muitas vezes a gente não se dá conta, o tempo que o paciente tem com o profissional de saúde, se eu for dividir desse ciclo todo, é o menor tempo. Talvez ele passe muito mais tempo numa sala de recepção, numa sala de espera. Talvez ele passe muito mais tempo nesses intermediários ali, com a equipe de atendimento, com não sei o quê. Porque a parte com o profissional em si pode ser uma parte curta em relação ao tempo que ele tem em outras etapas desse ciclo de atendimento. Então, ele vai tendo acesso a outras coisas, e não só o profissional de saúde, que também servem como aquelas evidências tangíveis que eu falei no começo, que também pode ser um indicativo excelente de muita qualidade, ou pode ser um indicativo de que, putz, é uma coisa simples, parece boba, né? De um serviço que eu conheci, onde toda vez que se chegava, um serviço de saúde, toda vez que se chegava, me pediam os mesmos dados. O nome deles, eu falei assim, pelo amor de Deus, é 30ª, 50ª, e sempre eu tenho que preencher a mesma ficha. Eu falei assim, mas isso é um detalhe, né? Um detalhe operacional, um detalhe de processo. Mas o que isso pode estar passando para os pacientes que chegam ali? Desorganização, falta de cuidado, falta de polimento ali na prestação de serviço. E na ausência, na minha incapacidade técnica de avaliar o profissional, o que acaba pesando mais nessa minha avaliação que é abstrata? É aquilo, o Alisson, eu costumo dar um exemplo, quando eu pego turma assim, de serviços em saúde, eu costumo dar um exemplo que nem é da saúde, mas é serviço também, e acaba sendo um alto grau de abstração.
O camarada é um indivíduo quando entra num avião, né? Você avalia a parte técnica ali, a mecânica, se a manutenção foi feita no tempo ali anterior à viagem, se o combustível está cheio, se o piloto, a equipe de bordo ali, se todos dormiram bem, ou se ele já não vem de uma série de viagens anteriores. Eu não avalio nada disso e nem quero avaliar, tá? Já é um problema suficiente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não avalio nada da parte que mais importa, que é se o avião vai subir e vai descer em segurança. Eu avalio se vier o amendoim no serviço de bordo, eu vou reclamar pra caramba, eu vou avaliar se eu fiquei muito tempo na fila para fazer o check-in, se eu tive problema no despacho da bagagem ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? Em muitos serviços, o cliente ali, ou no nosso caso o paciente, ele vai estar avaliando aspectos que não são aspectos centrais técnicos da prestação em si. Você vai falar assim, putz, mas então eu estou estudando para nada? Não, o teu estudo é super importante. É ele que vai fazer o serviço ter sustentação. O que eu estou te dizendo é que se você pensar só por esse prisma e não olhar para outras etapas dessa prestação de serviço, em que eventualmente você não está participando diretamente, mas o paciente já está colocando na sua conta, né? De repente vai ter outras coisas que estão atrapalhando. A equipe de recepção é um caso clássico disso, né? Perfeito. Assim como você pode ter o melhor serviço de bordo, né? E a prestação enfim. Então assim, o pilar central é a parte técnica, né? E aí o que eu queria aqui, já me colocando no lugar dos colegas que aqui estão, dicas que favoreçam a boa construção da marca. E vamos, professor Bruno, estou te enquadrando agora, hein? Vamos sair do intangível. Vamos trazer isso aqui de forma concreta, né? Exemplos. Prática. Olha, o Alisson, primeiro de tudo, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, tudo que eu faço no sentido de gerar valor e gerar maior bem-estar para o meu paciente, tudo que você fizer nesse sentido, você já pode estar botando aí na conta que você está trabalhando para construir uma marca melhor. Né? Se eu a marca, esse conjunto de associações positivas, essa reputação, essa credibilidade que eu estou construindo ao longo do tempo, tudo que eu trouxer para benefício do meu paciente, tudo que eu estou fazendo para gerar maior conforto, maior bem-estar e algum tipo de facilidade para ele, pode ter certeza que isso você está trabalhando no processo de construção de marca. Na prática, como isso se traduz? Primeiro, acho que é essencial que o profissional de saúde ele comece a pensar assim, não só quando o paciente está diante dele, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele tem que pensar assim, bom, como é que o paciente me encontra? Fazer esse exercício de imaginação, assim, quando o paciente quando ele chega até mim, por quais caminhos ele passou? Né? O que veio para chegar até mim? Porque disso já vem indicações valiosas de como eu posso estar trabalhando para me tornar mais presente em determinadas plataformas. Vou te dar um exemplo. Se eu sei que os meus pacientes buscam informação de qualidade no Instagram, por exemplo, que a gente falou de rede social mais cedo, é interessante que eu esteja presente lá? É super interessante. Não é tudo. O problema é que tem a galera que pensa que é só isso. E não é. Tá? Mas sim, é importante que você esteja lá? É importante. No próprio consultório ou na própria clínica, ambiente de prestação de serviços. Professor, a gente está numa área de alto nível de abstração, como eu falei, onde esse ambiente ele tem que ser humanizado, ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser adequado, confortável. Outra coisa, processos ali de atendimento. Será que esse paciente fica muito tempo esperando? Será que ele tem dificuldade de acessar o serviço? Será que ele tenta ligar 1 milhão de vezes e não consegue? Será que ele manda um e-mail e fica uma semana para ter esse e-mail respondido? Tudo isso são questões que estão ligadas diretamente, né? Questões práticas do dia a dia que estão ligadas a essa percepção. Afinal de contas,
tudo que você faz ali está gerando uma percepção, certo? Uma percepção Aham. positiva ou uma percepção negativa. A questão maior é que, normalmente, quando se fala na parte prática de construção de marca, aparece sempre uma galera, não, sou construção de marca, então você tem que fazer o cartão de visita, tem que ter o site muito bonito, tem que ter material gráfico, né? E eles te empurram uma tonelada de coisas gráficas, de comunicação, de flyer, agora é flyer eletrônico. Gente, tudo isso também é super importante. E é óbvio que é importante que se tenha um site bonito também, né? Porque quando a gente vai pesquisar, e você não tem que pensar só hoje, que a gente vive meio um período de transição. Tem muita gente na internet, mas dependendo do público com o qual você trabalha, de repente você pode ter um perfil que ainda não está 100% digital, né? Então, você trabalha, por exemplo, com um público de mais idade, talvez esse perfil ainda não esteja 100% digital. Mas isso é questão só de tempo, porque a gente já está virando essa chave. Minha avó, que tem 87 anos, usa Facebook e Instagram. Então, a gente já está virando essa chave. Perfeito. A grande questão é assim, não adianta eu achar que é a comunicação que cria a marca. Não é. Aham. Ajuda. Então, se uma pessoa procura e se ela encontra um bom site, boas referências, né? Até da parte de pesquisa mesmo, né? Se esse profissional está desenvolvendo pesquisas, se ele é um profissional que escreve livros, que escreve artigos científicos, que colabora com a comunidade científica como um todo, isso também está ligado a esse processo de construção de marca. Então, eu diria que assim, é um conjunto de ações, que óbvio que não dá para você chegar na segunda-feira, agora, ou no caso amanhã, na quinta-feira, e querer resolver tudo em apenas 24 horas. Aham. O principal é eu entender como é que essa prestação de serviço está acontecendo e tentar me colocar no lugar do paciente. Acho que essa é uma dica das mais valiosas, que assim, eu me coloco no lugar do paciente para tentar humanizar ao máximo esse atendimento. Eu entendo por tudo que ele passa até ele estar na minha frente, né? De Tem novo, algumas, trazendo aí um pouquinho, tem alguns colegas que utilizam, inclusive, o serviço do cliente oculto, né? né? Contrata uma empresa, enfim, ou um serviço, um outro prestador, para que alguém se passe por cliente sem ele saber, para iniciar esse processo, e essa pessoa vai mapeando todo esse processo e ao término, ao final, faz esse briefing ali dessa experiência dele enquanto cliente, do início ao fim. Você já Sim, trouxe para a gente aqui, e aí, pessoal, assim, quem não conhece essa ferramenta, o cliente oculto é quando uma pessoa passa ali por todo o processo, se torna um paciente seu, enfim, de fato com dor, com alguma demanda ali para se recuperar, mas ele não diz que está ali avaliando essa experiência que ele está tendo com você. Ao final disso tudo, faz um relatório bem minucioso e apresenta para ver os pontos negativos, os pontos positivos, e aí, com isso, você vai utilizar ali para potencializar os pontos positivos, tentar neutralizar os negativos, enfim, perfeito. é nesse sentido. É... Posso dar mais uma dica? Que eu Dégio, acho o convidado é você, se deixar eu falo muito. mas só uma dica também que assim, acho que a gente precisa conhecer e entender qual é o perfil do nosso paciente. Porque já que tudo que eu vou fazer está voltado para ele, né, está voltado para gerar mais conforto, gerar mais conveniência, gerar maior valor para esse paciente, eu preciso entender. E assim, a gente sempre tem um perfil predominante. Por mais que um fisioterapeuta pode virar, um terapeuta ocupacional pode virar para mim e falar assim, mas eu atendo todo mundo. Ótimo, é óbvio. Que bom que você atende a um leque bem diversificado de perfis de clientes diferentes. Mas certamente tem um perfil ali, dependendo da área onde você atua, dependendo da especialização, você tem um perfil mais predominante. E entendendo um pouquinho mais esses perfis com os quais você lida, né, você começa a entender, bom, talvez tenha uma demanda que é desse perfil, mas não é do outro. E talvez eu tenha que dar foco em algumas coisas, porque, assim, muitas vezes também parece que
o profissional de saúde, ele, óbvio, ele atende a todo mundo, né? Todo mundo que chegar ali, ele vai atender numa boa. Aham. Estou dizendo, você não está escolhendo o paciente, né? Você precisa entender que talvez você seja procurado mais por um perfil do que por outro perfil. E aí entra a questão da Sim. especialização técnica, mas entra também a questão do atendimento, porque muitas demandas são específicas de um determinado perfil de público. Ainda há Sim. pouco eu dei um exemplo, se você lida com um perfil de mais idade, talvez você tenha que adaptar algumas coisas ali no seu próprio ciclo de atendimento para garantir que essas pessoas tenham um acesso facilitado. Né? Então, às vezes, você conhece, mas não conhece. Você tem assim, eu atendo muitas pessoas aqui, mas você nunca parou para olhar se existe um perfil predominante, qual é esse perfil, e se ele, eventualmente, tem algumas demandas específicas. Né? Acho que, às vezes, até esse contato maior fica muito mais ali com a pessoa que está na recepção, que está na linha de frente, porque muitas vezes o paciente para ali, como ele fica um tempo aguardando, talvez ele tenha a oportunidade de conversar, talvez ele exponha alguma coisa. Então, use isso como um aliado também poderoso, né? E assim, É, sempre. eu digo até o seguinte, que esses são os melhores ouvidos, os melhores olhos e as melhores bocas que um profissional prestador de serviço possa ter. É a sua equipe que está no entorno, na recepção, da higienização, enfim, porque muitas vezes o paciente vai ficar temerário, né, de falar com o doutor ou com a doutora e ele acaba desabafando ali ou revelando algum assunto para essas pessoas ali que podem dar esse feedback ali e devem estar atentos para te passar, né? Professor, isso é muito verdade, porque é normal que o paciente realmente não fale quando ele está diante do profissional de saúde, onde ele reconhece ali a autoridade, o doutor, como você falou, né? Então, é bem provável que ele não fale, mas com a equipe de recepção ele pode soltar. Isso. E aí você tem que criar ferramentas para analisar e conseguir construir bem a sua marca, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, eu faço pesquisa com os meus pacientes. Tá, como é que você faz pesquisa? Aí eu termino de atender e eu pergunto para ele se foi bom, se foi ruim, se atendeu. E nem todos são tão sinceros assim, né? Eu acho que tudo é válido, né? Você está perguntando para os pacientes, legal, pode continuar perguntando, mas se você puder estruturar isso, até para você manter esse ciclo, quer dizer, o camarada terminou um atendimento com você, e você quer manter esse contato, esse canal de diálogo aberto com ele. Por quê? Porque ele pode precisar novamente, mas mesmo que ele não precise, ele pode ser o que a gente chamaria de um embaixador, né, do seu. É uma pessoa que vai falar bem de você e que vai fazer a recomendação boca a boca positiva. Então, que tal mandar um e-mail ou fazer uma ligação, né, o que a gente chama na área de marketing, fazer um follow-up, né, com essas pessoas? Não você, profissional de saúde, mas se você tem uma equipe, se você fizer, com certeza ele vai ficar ainda mais feliz. Ele vai falar assim: nossa, olha o cuidado que o doutor Alisson teve comigo de ligar para saber como é que eu estou. Né? Se você puder fazer isso, a gente sabe que no dia a dia, às vezes, não é possível, pelo volume de trabalho que se tem, não é possível de você pessoalmente parar e ligar um por um. Mas você mandar um e-mail, né? Eventualmente você mandar uma mensagem de WhatsApp, né? Enfim, você tem uma mecânica de fazer esse follow-up. E aí, como você está se sentindo? Evoluiu, não evoluiu em relação ao tratamento que fizemos? O que você achou? Tem sugestões para a gente melhorar? Tudo isso já mostra de cara o quê? Primeiro, boa vontade, né, do profissional do consultório da clínica e ouvir o lado dos pacientes. Então, você já está abrindo um canal de diálogo. Mostra que você se importa, obviamente, mostra que você se importa com o bem-estar dele, que você está preocupado ali com o resultado daquilo que foi feito, seja lá o que for. Né? E abre o espaço justamente para que esse paciente se sinta à vontade para eventualmente até colocar alguma coisa que ele de repente ele achou até o seu atendimento muito bom, mas teve algum ponto ali que às vezes nem teve nada a ver com você, mas é que ele é um ciclo, né? Não é só você. Esse é um ponto importante. Né? Tem antes de você e tem depois de você também. Muita coisa que acontece e que não está sob a tua vista, ele não está sob teus olhos.
e que esse paciente pode indicar e que podem ser dicas valiosas para você melhorar e aprimorar ainda mais esse nível de serviço, tá? Professor Bruno, você, assim, eu estou aqui abrindo um sorriso aqui e muito feliz. A gente não combinou. Estou feliz pela sua fala aí da questão do follow-up. Eu estava construindo uma linha assim, de professor para professor. Então, assim, tem a questão didática. Amanhã é dia do professor, já me antecipo desejando a você um feliz dia do professor e a todos os seus amigos de equipe aí. E aí, assim, dividindo essa questão da construção da marca na prestação de serviço pelo fisioterapeuta e pelo terapeuta ocupacional, eu diria que nós temos para o profissional de saúde, fazendo analogia aqui com o profissional de saúde, que a gente gosta muito do antes, durante e depois do paciente, quando o paciente me procura. Então, a gente tem um momento antes, que se antecipa a esse encontro do paciente com o profissional de saúde, né? Ele não chegou até você, mas ele degustou vários processos. Ou entrou na sua página do Instagram, no site lá da empresa, ou seu, na recepção da clínica. Esse é o antes. E aí a gente tem fatores que você trouxe para a gente, alguns que podem ser favoráveis ou não à construção da sua marca, como o tempo de atendimento telefônico, a experiência ali na recepção, se demorou muito, se não demorou, se era um ambiente acolhedor, enfim. Tem o durante, que é o contato com o profissional de saúde, né? E tem o pós, que é o follow-up, que ricamente, muito feliz, você trouxe. Não é comum, tá? Esse dado é um dado que eu gosto muito até de trabalhar essa questão do follow-up, né? O pós-prestação de serviço. Então, o profissional de saúde, ele já atendeu? Não, meu paciente chegou, me procurou, eu resolvi o problema dele, acabou. Não se mantém essa conectividade com o paciente. E aí tem um velho dito popular que muito na minha família a gente utiliza. O meu avô já falava, quem não é visto, não é lembrado, meu filho. Verdade. Então, às vezes, um dispare de um SMS, um e-mail, uma ligação telefônica no dia do aniversário daquele teu paciente. E aí ele se lembra. Pô, o doutor Alisson me ligou, a minha vizinha aqui, 2 dias anteriores, me perguntou se eu tinha um fisioterapeuta para indicar. Tá aí. E aí vai e indica o doutor Alisson. Com uma ligação, você acaba ganhando aí um outro paciente, né? Então, é a força desse paciente que se torna o seu embaixador, né? Que vai falar bem de você e vai ter recomendações positivas. Olha, isso é muito importante, né? Assim, quando a gente normalmente fala, né, em ferramentas de fidelização, isso acaba gerando um pé atrás dos profissionais de saúde, com toda razão. Porque o processo de fidelização ele tem por trás sempre uma conotação muito comercial. Quando você fala assim, para o profissional de saúde, você tem que fidelizar os seus pacientes, o primeiro questionamento que me manda é sempre assim, então tem que manter o cara doente para ele ficar aqui por mais tempo. E não é isso, não tem nada a ver. Não posso dar alta. Então assim, na verdade, vamos trocar a palavra então, ao invés de falar de fidelização, já que tem essa conotação comercial tão forte, que tal falar em tornar esse paciente leal, ok? É um paciente que se torna leal a você e que aí ele pula esse processo que eu falei mais cedo de escolher o serviço de saúde ou profissional de saúde simplesmente pelo catálogo, por quem atende mais rápido ou pelo o que tiver horário mais próximo da agenda dele. E ele vai falar assim, não, eu quero procurar o doutor Alisson porque eu confio no trabalho dele. Isso é que a gente tem que buscar, né? Eu não quero ser o profissional, no meu caso, eu não sou profissional de saúde, sou da área de marketing. Eu não quero ser lembrado pela área. Por exemplo, o Alisson não me convidou para essa live porque eu fui o primeiro a atender o telefone. Convidou porque sabe do meu trabalho, já dei aula, foi uma turma muito legal, inclusive, lá no MBA, que ele coordena. Então, assim, a gente tem um contato, ele confia no meu trabalho, como eu também confio no trabalho dele.
né? É isso que o profissional de saúde, em termos de marca, ele tem que buscar, né? Eu quero que o paciente seja leal a mim porque ele confia no meu trabalho e sabe Perfeito. que comigo ele está em boas mãos. Esse é o ponto principal. Então, tudo que eu fizer, né, que ajuda a colocar mais um tijolinho ali nessa construção, é o que eu falo também, né, professor? Esse trabalho, esse processo de construção de marca, ele não é um trabalho de um final de semana. Isso é um trabalho a médio e longo prazo, e mais para longo prazo até do que para médio prazo, porque aí, de novo, cai por terra aquele mito da comunicação. Não é que você vai gastar um dinheirão fazendo campanha em redes sociais, promovendo vídeos no YouTube, ou promovendo vídeos aqui no Instagram mesmo, que as pessoas vão olhar, ah tá, agora eu confio no doutor Bruno, só porque ele está aparecendo muito no meu feed. Isso aí não está com nada, até porque o que a galera mais faz hoje é justamente isso. Então, para um paciente que está sendo bombardeado por aquilo ali diariamente, é só mais um link patrocinado, é só mais um vídeo, é só mais um material gráfico bonito, simpático. Agora, e na prática? Quando esse paciente entra em contato com o serviço, qual é a experiência que ele tem? É isso que a gente deve sempre buscar, porque isso aí vai construir credibilidade. Né? É um erro muito presente no senso comum, e como eu disse, em muitos profissionais da área de marketing que acreditam que, não, é comunicação, porque na verdade o camarada estudou só lá a ponta. E pode até funcionar em outras áreas, beleza, pode até funcionar. Na área de prestação de serviço em saúde, eu garanto a vocês que não funciona. Agora, se eu tiver uma prestação de excelência, se eu faço esse trabalho de relacionamento antes, durante e depois, como o professor Alisson bem colocou, e eu mantenho esse vínculo ativo, né, aí sim eu estou trabalhando para gerar pacientes que vão ser embaixadores, pacientes que são leais a mim, leais no sentido de recomendar e de acreditar verdadeiramente no serviço que eu estou entregando. Ele não está me recomendando porque eu, né, aquela coisa de que tinha antigamente na internet, link patrocinado, eu boto um link no meu site, se você comprar por esse link, eu ganho uma comissão. Não é isso. Né? Ele está te recomendando porque ele efetivamente acredita no valor que você gera. Né? Se eu gerar isso para os pacientes, para o meu público em geral, e também tenho as ações de comunicação, perfeito. Aí, quer dizer, eu estou me tornando conhecido por mais pessoas e vou potencializar que mais pessoas realmente vejam o valor que eu sou capaz de gerar. Agora, não pensa você que não, eu vou fazer um esforço incrível publicitário e vou tapear na parte do meu atendimento, na parte da minha prestação de serviço. É até pior, né? Porque, na verdade, quando você infla alguma coisa e você exagera no esforço de comunicação, o que é natural de acontecer? Mais pessoas que estão tomando contato com aquilo ali te procurarem. E aí, se mais pessoas em contato com você, mas o teu nível de prestação é ruim, é inadequado, na verdade vão ser mais pessoas que podem amanhã ou depois estar falando mal de você. É o que você trouxe aqui no início do nosso... É o que você trouxe, né, professor? Só até para a gente finalizar aí o nosso tempo exíguo, que você não está na construção da marca, você não quer se tornar mais conhecido, né? Mas sim... Esse é o Isso ponto. aí. Perfeito. Então, Perfeito. esse se eu puder deixar uma contribuição para a noite de vocês, né, pensem sempre nesse processo de construção de marca, não como um processo de comunicação, mas como um processo de entrega de serviço de qualidade. Perfeito. Professor Bruno, passou rápido demais. Só tenho a te agradecer, professor Bruno Garcia, pela sua contribuição na nossa semana comemorativa do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Muito obrigado. Já te desejei um feliz dia do professor. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes conosco em mais uma live. Já convido vocês para a live de amanhã às 18 horas também. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Professor, um abraço a todos. Obrigado aí pela participação. Até logo.